De 1965 a 1973, um fotógrafo chamado Danny Leon documentou e entrevistou membros de uma gangue de motociclistas no meio oeste americano. Este filme é baseado em suas experiências, começando em Chicago em 1969. Benny Cross, um motociclista arrogante e imprudente, é confrontado por dois homens em um bar porque está usando a jaqueta de seu clube, o Vandals. Quando ele se recusa a tirar suas cores, termo que os motoqueiros usam para chamar sua insígnia, os homens o expulsam do bar. Benny suporta a punição até que eles tocam em sua moto, momento em que ele atinge um dos agressores com uma faca escondida pouco antes de ser atingido. A história então retorna a 1965 para apresentar Kate Bauer, sua amada, que diz a Danny Leon que, desde que conheceu Benny, sua vida tem sido um caos constante entre prisões, tribunais e advogados. Em suas palavras, não podia ser amor, tinha que ser loucura. Tudo começou há menos de um ano, quando ela foi a um bar para ajudar uma amiga. Lá, ela conheceu membros dos Vândalos, a maioria dos quais flertou com ela de várias maneiras. Depois de ajudar a amiga, Katy pretendia ir embora, mas viu um homem na mesa de bilhar que a conquistou imediatamente, Benny. Intrigada, ela voltou à amiga para perguntar sobre ele. Enquanto as outras mulheres se mantinham afastadas por causa dos frequentes acidentes de moto dele, Kate não se importaria em ser a primeira a quebrar esse padrão. No entanto, quando Benny se aproximou dela, seu nervosismo a dominou e ela disse que precisava ir para casa. Em vez de insistir, como ela esperava, Benny deu as costas. Johnny, o líder dos Vândalos, tomou o lugar de Benny e lhe garantiu que ela estaria protegida dentro do clube. Confusa com o comentário dele, Kate saiu do bar e esperou no ponto de ônibus, apenas para ver Benny sair e sentar-se em sua bicicleta, aparentemente ignorando-a. Quando os Vândalos se aproximaram para assediá-la, ela não teve escolha a não ser subir na bicicleta de Benny para fugir. Enquanto eles aceleravam pela rodovia, ela viu os outros motociclistas se juntarem a ela, formando um grupo. Por fim, Benny a deixou em sua casa, onde seu namorado, que estava surpreendentemente insatisfeito com seu novo amigo, estava esperando por ela. Quando o namorado encontrou Benny esperando do lado de fora a noite toda e ainda lá na manhã seguinte, ele achou que ela o havia traído e foi embora para sempre. Sem ninguém para atrapalhá-lo, Benny a convidou para uma reunião da gangue e ela aceitou com um sorriso. Na entrevista com Damni, ela conta que 5 semanas depois daquela noite ela se casou com Benny, mudando radicalmente sua vida. Entre suas muitas lembranças de Benny, ela conta que ele dirigia acima do limite de velocidade na cidade, chamando a atenção da polícia. Depois de passar de forma imprudente por vários sinais vermelhos e desviar de carros de patrulha, Benny acabou tendo que parar pelo motivo mais trivial: havia acabado a gasolina. Depois de pagar por seus crimes, ele voltou para a segurança de seu clube e contou orgulhosamente a Johnny, que era como uma figura paterna para ele, sobre suas aventuras. Johnny admirava Benny, que vivia despreocupado, algo que Johnny não podia se dar ao luxo de fazer por causa de sua família e de seu emprego. Ele era um garoto comum até ver Marlon Brando em The Savage, o que o inspirou a formar os Vandals. No início, era apenas um clube de corrida clandestino, mas, com o tempo, tornou-se algo mais pessoal. Danny entrevistou todos os membros, desde os fundadores até os recém-chegados, e cada um deles via os Vandals como uma segunda família. No entanto, houve uma ocasião em que a camaradagem entre os Vandals não era tão forte. Um dia, um grande motoqueiro conhecido como Big Jack sugeriu a Johnny a ideia de abrir uma filial dos Vândalos em outra cidade. Johnny recusou imediatamente, afirmando que seus amigos estavam em Chicago e que a expansão do território da gangue poderia criar problemas. Como parte das regras da gangue, qualquer motociclista poderia desafiar o líder se discordasse de suas decisões. Big Jack aproveitou a oportunidade e desafiou Johnny para uma briga. Apesar do tamanho de Big Jack, a ferocidade de Johnny levou a melhor e ele terminou a luta quebrando o dedo de Jack. No entanto, ao conceder permissão para que os amigos de Big Jack abrissem uma filial do clube, Bruce, o braço direito de Johnny, contestou essa súbita mudança de opinião. Johnny respondeu que, se alguém tinha essa ideia, era melhor que ele a apresentasse. E assim os Vândalos expandiram seu território, acrescentando novos membros cidade por cidade. Onde quer que fossem, eles faziam sua presença ser sentida. Danny os acompanhou em uma dessas viagens e presenciou um confronto com outra gangue. Embora Johnny quisesse resolver a questão com diálogo, Benny recorreu imediatamente aos punhos. Durante a briga, Benny errou um soco e quebrou a janela de um carro, acertando um caco de vidro em seus nós dos dedos. Enfurecido, ele atacou um motociclista rival e o teria matado se Johnny não tivesse intervindo. De volta à casa de Kate,
A mulher diz a Dani que os vândalos nunca usam suas cores sozinhos por causa de seus muitos inimigos, embora seu marido seja uma das poucas exceções. Isso nos leva de volta ao confronto inicial, em que, depois de desferir um golpe em um dos agressores, o outro revidou com um golpe, mirando em sua perna. No hospital, Katy viu seu marido chorar pela primeira vez, não por causa da dor, mas porque os médicos estavam pensando em amputar sua perna. Se isso acontecesse, ele nunca mais andaria de motocicleta. Assim que Johnny soube disso, ele e os vândalos cercaram o bar onde o acidente havia ocorrido, ordenando que o proprietário revelasse os nomes dos responsáveis. Depois de obter os nomes, Johnny enviou alguns homens para garantir que eles nunca mais andassem e incendiou o bar. A brigada de incêndio permaneceu no local, hesitando em se aproximar mesmo em caso de emergência. 3 semanas após a operação, Benny conseguiu manter sua perna, embora ainda tivesse meses de recuperação pela frente. Mesmo assim, ele não pôde recusar o convite de Johnny para um encontro de motociclistas. Apesar das objeções da esposa, Benny garantiu que iria embora assim que se recuperasse, sabendo que isso não era o melhor para ela. Mas Katy se agarrou a ele, confessando que não queria que ele fosse embora. Preocupada, ela procurou Johnny, deixando claro que o clube nunca seria totalmente de Benny, por mais que tentassem. Em outro cenário, conhecemos um jovem de 20 anos conhecido como o Garoto, que tem uma vida familiar miserável com um pai abusivo e uma mãe que o impede de defendê-la. Em busca de uma família, o Garoto e seus amigos chegam a um encontro de motoqueiros, esperando que os vândalos os aceitem. Depois de se divertirem com um motoqueiro chamado Sunny, o Coringa, os vândalos ficam pensativos à noite. Durante a conversa, Johnny chama Benny de lado, principalmente para mantê-lo longe de Kate. Johnny confessa que não poderá liderar o clube para sempre, pois a idade está chegando e ele precisa de um sucessor que se defenda. Embora se sinta honrado, Benny se recusa, imaginando o peso da responsabilidade que a liderança implica. Voltando à discussão em grupo, Sunny revela que seu próprio clube o enviou para punir um vândalo que se recusou a remover suas cores em seu território. No entanto, Sunny se divertiu tanto com os vândalos que decidiu ignorar sua tarefa original. Algum tempo depois, a atmosfera no clube ficou sombria devido a uma notícia terrível. Bruce colidiu com um carro que apareceu do nada e não conseguiu parar a tempo, perdendo a vida. Os vândalos perturbados se reuniram do lado de fora da casa funerária porque a família de Bruce não queria vê-los. Ainda sem superar sua dor, Johnny é abordado pelo Garoto, que expressa seu desejo de se juntar aos vândalos com seus amigos. Johnny responde imediatamente que não aceita membros jovens, mas eles o convencem a dar uma olhada em suas motos personalizadas. Certa noite, depois de alguns drinks a mais, Johnny diz ao Garoto que, se ele realmente quiser se juntar aos vândalos, deverá deixar seus amigos. O Garoto, sem pensar muito, dirige-se ao clube. Johnny o detém abruptamente, revelando que esse foi um teste que falhou miseravelmente. Um verdadeiro vândalo nunca abandonaria seus irmãos. Indignado, o Garoto tenta atacar Johnny com uma faca, mas Johnny se esquiva facilmente e lhe dá um soco, avisando-o para nunca mais voltar. Em 1973, Dani retoma seu relatório sobre os vândalos após anos de ausência por motivos de estudo. Em uma entrevista com Kate, ele conta como as coisas se deterioraram após a morte de Bruce em 1969. O clube havia se tornado menos seletivo, admitindo veteranos da Guerra do Vietnã que lutavam contra o vício em drogas. Durante uma reunião regada a álcool, Cockroach, um dos fundadores, admitiu que seu sonho era se tornar um policial de motocicleta. Os novos membros, furiosos, o rotulam de traidor e começam a espancá-lo. Quando Benny e os membros mais antigos descobrem, eles levam Cockroach para o hospital, deixando Kate sozinha em uma festa cercada por estranhos. Sem ninguém para protegê-la, alguns dos novos membros indisciplinados a encurralam com intenções maliciosas. Felizmente, Johnny e Sunny chegam bem a tempo de salvar Kate, que continua perguntando por seu marido. Depois de se recuperar, Cockroach expressa a Johnny seu desejo de deixar o clube, temendo que os novos membros o matemática. Johnny elabora um plano que envolve Benny e seu revólver. Antes de sair, Benny é confrontado por Kate, que o repreende por não estar presente quando ela foi atacada. Em uma tentativa de fazer as pazes, Benny lhe pergunta o que ela quer que ele faça. Ela insiste que ele deve deixar o clube e essa vida de violência. Benny explica que essa é a única coisa que ele não pode lhe dar. Naquela noite, Benny e Johnny se encontram com Cockroach, com o revólver de Benny em mãos. Johnny atira em Cockroach para fazer parecer que ele foi vítima de um assalto, dando-lhe um motivo para fugir da cidade. Embora Cockroach concorde com o plano, Benny se sente enojado por terem de temer os membros de seu próprio clube.
Johnny aproveita a oportunidade para dizer que precisa que Benny assuma o papel de líder dos vândalos. Benny, no entanto, deixa claro que nunca pediu nada a ninguém e não quer nada de ninguém, pois isso simplesmente não faz parte de sua natureza e nunca fará. Com isso, ele monta em sua motocicleta e parte para um destino desconhecido. Em 1971, o garoto retorna ao quartel-general dos Vândalos, agora como membro pleno da filial de Milwaukee, o que lhe dá o direito de desafiar Johnny pela liderança. Antes da reunião, Johnny passa na casa de Kate para perguntar se Benny está de volta. Mas, infelizmente, ele não está. Quando chega a hora, Johnny confronta o garoto com uma faca, como eles haviam combinado. No entanto, o garoto choca a todos ao atirar em Johnny. Os membros fundadores olham horrorizados, percebendo que não podem fazer nada com o garoto agora no comando. Sob sua liderança, os Vândalos se transformam em uma grande gangue criminosa envolvida com tráfico de drogas e assassinatos. Alguns dos membros originais ficam do lado do novo líder, enquanto outros deixam o clube para viver uma vida normal. Ao saber da morte de Johnny, Benny volta para casa e desmaia nos braços de Kate. O casal então se muda para a Flórida, onde Benny começa a trabalhar como mecânico ao lado de seu primo. Kate conclui sua entrevista com Danny assegurando-lhe que seu marido não anda mais de motocicleta desde que deixou o clube. Agora, sempre que ouve uma motocicleta, Benny simplesmente sorri com saudade. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.